Efésios capítulo 2, verso 19 a 22, tá? Façamos a leitura. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse é o texto e o tema de hoje é 3 figuras para a comunhão dos santos. 3 figuras para a comunhão dos santos. Warren Wiersbe, que é um comentarista, ele sugere uma percepção desse trecho da seguinte forma. Em primeiro lugar, existe uma separação retratada nos versículos 11 e 12. Daqui a pouquinho a gente vai ver melhor, embora nós não lemos esse texto todo. Depois ele fala sobre a reconciliação que Deus fez na cruz, que Jesus fez na cruz, está do versículo 13 até o versículo 18. E no fim das contas, a separação terminou e agora nós estamos unificados de novo. É o que os versículos 19 a 22 vão nos mostrar. Esse capítulo 2 de Efésios é um capítulo que está nos mostrando muito claramente, muito evidentemente, a graça de Deus e os efeitos dessa graça sobre a nossa vida. Se você ler os versículos de 1 a 10, você perceberá os efeitos da graça de Deus sobre mim, sobre mim enquanto indivíduo, eu que estava morto em delitos e pecados, e recebi vida juntamente com Cristo, e fui salvo pela graça de Deus. E se você ler dos versículos 11 em diante, até o final do capítulo 2, você percebe os efeitos dessa graça sobre a comunidade das pessoas que receberam essa nova vida. Então, dos versículos de 1 a 10 é a graça de Deus sobre mim. E dos versículos 11 em diante é a graça de Deus sobre nós. O que houve sobre nós enquanto seres humanos, enquanto grupo de pessoas, coletivamente, a partir do momento que a graça de Deus nos alcançou. Então, esse é o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Permita-me mostrar a você que o versículo 19 que nós lemos começa dizendo, assim. Claro que esse assim, pois, indica uma conclusão. E, de fato, como o Warren Wiersbe disse, nós acabamos de mencionar, eu queria pontuar rapidamente o que acontece dos versículos 11 até o texto em que nós estamos. Se você está com sua Bíblia aberta ainda no texto, então, por favor, vá acompanhando os versículos, só para você perceber, eu vou pontuar rapidamente, tá? A partir do versículo 11, o texto diz assim, ó, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Ele está destacando aqui uma divisão. Olha, vocês são a incircuncisão, os judeus são a circuncisão, mas essa circuncisão é feita por mãos humanas. Ele está mostrando que há uma separação entre a humanidade, entre judeus e gentios principalmente. Só que essa separação, essa inimizade, ela pode ser estendida, por assim dizer, para todos os seres humanos. Desde que o pecado entrou, a raça humana se dividiu. Lá no Éden, quando Adão peca, e Deus vem ao encontro deles, e Deus pergunta, Adão, onde estás? O que fizeste? Adão responde para Deus assim, olha Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. A primeira coisa que ele faz, imediatamente após o pecado, é culpar a mulher e jogar a responsabilidade para cima dela, separando-se assim dela e da comunhão que ele tinha com ela. Depois disso, nós vamos perceber na história, pouca coisa depois, o primeiro assassinato da história entre 2 irmãos, Caim e Abel, por causa também do pecado que entrou e por causa do fato deles terem nascido em pecado. Até hoje, a raça humana é dividida entre si mesma. Você pergunta assim, mas pastor, eu vejo tantas pessoas dizendo que se amam, dizendo que o fulano ou ciclano são os seus best friends. Os adolescentes que falam isso, né? Principalmente. Então, como você diz que estão separados? Não é o que parece. Eu respondo para você. O amor que o ser humano tem para com as pessoas, na verdade, não é amor para com as pessoas, é amor para consigo mesmo.
O amor que nós dizemos sentir para com o próximo enquanto estamos no mundo, ele é um amor que visa não o interesse do outro, mas o interesse o seu próprio. Você ama o outro enquanto o outro te dá algo que te faz bem. Então, se você pergunta para um casal de noivos, por exemplo, por que você vai se casar com essa pessoa? Ela dirá, porque essa pessoa, ela me faz bem, ela me faz sorrir. Eu nunca me sinto tão bem do que quando eu estou com ela. O que isso significa? Isso significa que você ama ela porque ela faz bem a você mesmo. No fim, perceba, não é um amor que tem um fim no próximo. É um amor que tem um fim em si. Prova disso é que quando a pessoa deixa de oferecer esses benefícios, o amor acaba. Então perceba, e eu estou querendo dizer com isso, que normalmente o relacionamento dos seres humanos, ele não é baseado no amor, ele é baseado, na maior parte dos casos, no interesse mesmo. Não há amor e união genuína e real, em muitos poucos casos a gente consegue perceber algo mais ou menos assim. Só que o problema maior é que além do pecado ter separado a raça humana, o pecado separou a raça humana de Deus. Isso está no versículo 12. O versículo 12 fala sobre os Efésios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Contou aí? Vocês estavam sem Cristo, porque o Messias que era prometido para os judeus. Os gentios nem sabiam que existia um Messias. A Bíblia diz também que eles estavam separados da comunidade de Israel e, consequentemente, estranhos às alianças da promessa. Deus fez as promessas a Abraão e a sua descendência. Os gentios pareciam não fazer parte disso, pelo menos era a impressão que eles tinham. Além disso, eles não tinham esperança. Não é que não tinham esperança, é que as esperanças que eles nutriam eram esperanças vãs. E eles estavam sem Deus no mundo. Criam em deuses fabricados pela própria mente. Essa era a situação da raça humana. Da mesma forma, a Bíblia diz que os próprios judeus, eles eram circuncisos, está no versículo 11, por mãos humanas. Se você ler Romanos 2, lá vai falar que o problema dos judeus é que a circuncisão deveria ser a circuncisão do coração. Mas aquilo para eles havia se tornado simplesmente um rito, e eles estavam também longe de Deus. Por isso que Romanos 3 diz que tanto judeus como gregos, tanto judeus como gentios, estão separados de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então é mais ou menos essa ideia que ele está mostrando aqui. Mas a partir do versículo 13, nós temos essa reconciliação proposta por Jesus. Mas agora, verso 13, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Comecinho do versículo 14. Então nós éramos separados uns dos outros, separados de Deus, mas Jesus fez a paz. Tanto de nós para com Deus, como de nós, de uns para com os outros. Ele é a nossa paz. Então nós encontramos o verso 13 falando que isso aconteceu pelo sangue de Cristo derramado, que isso aconteceu no versículo 15 pelo corpo de Cristo que foi colocado no madeiro. Diz o versículo 16 que isso aconteceu na cruz de Cristo, e o versículo 18 diz que por Jesus Cristo temos acesso ao Pai em um Espírito. E assim, nós chegamos no texto que a gente leu agora, depois dessa paz que foi proporcionada por Jesus. Eu queria destacar então essas três figuras que retratam a comunhão dos santos, dos crentes, do povo de Deus. A primeira delas é a figura de uma nação, versículo 19. Vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Essa parte, pelo menos até aí. A palavra estrangeiro, ela vem para nós, né, ela é traduzida do latim, e essa parte extra de estrangeiro quer dizer aquilo que é à parte, aquilo que é separado, aquilo que é de fora. Diz o apóstolo Paulo que antes os efésios e nós éramos estrangeiros, éramos peregrinos. Ora, estrangeiros, normalmente, não falam a mesma língua, certo? Eu me lembro que quando eu estudava no Maranata, foi um irmão para lá, chamado Quintino Lamini. Ele já se formou, está servindo a Deus no interior do Paraná. E o Quintino veio de Guiné-Bissau, na África. Eu estava na semana de cozinha, lá cada semana ficava uma equipe responsável por preparar a alimentação dos alunos, né? E eu estava na equipe de cozinha e o Quintino foi almoçar conosco lá no refeitório.
E eu estava servindo. E chegou finalmente na hora de servir o suco para ele. Eu falei, Quintino, você aceita um copo de suco? Ele falou, oi? Ele entendia o português, né? Mas era diferente algumas coisas. Eu falei, suco, Quintino, suco. Você quer suco? Ele, não quero suco, não. E eu falei, como não? Por quê? Tem algum problema? Ele falou, suco, no meu país, é isso. Aí eu falei, soco. Aí ele, não, suco. Eu disse, não, para nós é soco. Aí ele, não, eu não quero um soco, nem um suco. Eu falei, o que você quer, homem? Ele falou, eu quero um sumo. Porque para ele é sumo, né? E esse foi um episódio de vários que nós poderíamos destacar, porque o Quintino, embora estivesse conosco lá, ele era um estrangeiro. Uma outra coisa é que o estrangeiro, normalmente, ele traz consigo culturas, jeitos, estilos diferentes. Diferentes. Nosso irmão Júnior com a irmã Giane foram a Malawi ano passado. Com certeza eles chegaram lá e perceberam que no meio de todas aquelas pessoas, eles eram diferentes, não é assim? Assim como alguém que vem de lá para cá, se sente diferente também. Um estrangeiro é alguém que não está em casa, que não se sente à vontade. Ele é um peixe fora d'água. Ele é alguém cujos costumes, cujo jeito de falar são distintos dos demais. E normalmente a pessoa que é assim não se sente bem. Não se sente bem. A Bíblia diz que essa era a nossa situação no que diz respeito à comunidade de Israel e à pessoa do Senhor. Nós éramos estrangeiros, éramos peregrinos. A língua que Deus falava era uma língua que nós não entendíamos. As coisas que nós fazemos são coisas que para Deus são absurdas e não se faz no reino dele. Esses éramos nós, você e eu. Além disso, um estrangeiro é alguém que não tem os mesmos direitos que as pessoas daquela nação têm. Se você pertence a uma nação, você tem seus direitos reservados, você compra, você vende, você negocia, você tem filhos, você se estabelece, você muda, você faz seus negócios, você vive a sua vida. Para quem é de fora, existem uma série de restrições. Não é da mesma forma. Para entrar, aliás, no país, em determinados lugares, você já não entra com facilidade. Quanto mais viver lá. Esse é o contraste de ser um estrangeiro. Esses éramos nós antes. O significado, porém, dessa fala, de dizer que agora nós somos uma nação, é dizer que a barreira étnica que existia é derrubada completamente na cruz de Cristo. Diz-se que no templo dos judeus, irmãos, naquela época, havia literalmente uma parede, um muro, uma barreira, que dividia o espaço onde os gentios podiam estar e o espaço onde os judeus podiam estar. E havia uma placa lá, dizendo que para os gentios que atravessassem aquele limite, eles pagariam com a morte. A impressão é que haviam alguns que tinham mais privilégios do que outros, alguns que tinham mais oportunidade, mais proximidade de Deus do que outros. Eles tinham essa impressão. Paulo diz que não tinham, porque a circuncisão deles era por mãos humanas. Mas era assim que eles viviam a espiritualidade naquela época. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo, tudo isso caiu por terra mediante o que Jesus fez na cruz do Calvário. Quer dizer, portanto, que se antes os gentios que queriam adorar a Deus ficavam aquém daquela parede, eles não precisavam ficar mais. Todos nós temos os privilégios iguais diante de Deus. Essa é a primeira aplicação. Todos nós temos diante de Deus o mesmo acesso, a mesma comunhão, os mesmos privilégios. Não há um no povo de Deus que é melhor do que o outro, que é mais privilegiado do que o outro. Há um que faz, inclusive, dizem as pessoas, mediação entre Deus e os demais, porque eles estão próximos demais. Irmãos, eu não sou seu mediador, não. Nem o pastor Luciano. Diz a Bíblia porque há só um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Nós, enquanto humanidade, todos nós temos o mesmo acesso a Deus. É o que o texto está dizendo. Por quê? Porque nós agora somos da mesma nação. Nós não nos sentimos estranhos mais. Nós não estamos separados mais.
Nós não estamos longe mais. Nossa cultura, nosso jeito de falar agora são culturas e jeitos de falar que refletem o Deus a quem nós servimos. Nós lemos o texto na abertura dizendo que nós somos uma nação santa, o povo de Deus. Uma outra verdade sobre isso é que é verdade que nós não somos mais peregrinos para Deus, mas agora nós somos peregrinos para o mundo. Agora nós somos peregrinos para o mundo. Agora nós somos estrangeiros para o mundo. Quem pertence à nação terrena, vamos dizer assim, é estranho à nação celestial. E quem pertence à nação celestial é da mesma forma estranho para a nação terrena. Gente, crente é um bicho esquisito. Sabia disso? Para o mundo, o crente é uma pessoa esquisita, estranha. E eu quero dizer para você, é mesmo. A gente tem que se preocupar se nós diante do mundo formos como o mundo é, e o mundo nos aceitar nas suas rodas, nas suas conversas, nos seus assuntos, como se nós não tivéssemos nenhuma diferença. Olha, se o mundo não nos identifica como diferentes, pode ser que nós ainda sejamos do mundo. Porque o crente, para o mundo agora, ele é um peregrino rumo à nação celestial. A nossa terra não é aqui. Você tem a noção do que isso representava para aquelas pessoas? Os cristãos primitivos, muitos, precisavam abandonar suas casas, abandonar suas famílias, abandonar seus negócios e fugir para outras nações, às vezes até só com a roupa do corpo, irmãos. A primeira carta de Pedro, inclusive, é escrita para os crentes da diáspora, né? Da dispersão, aqueles que precisaram se dispersar pelo mundo. Eles poderiam estar desanimados, tristes. Eles poderiam estar se perguntando, agora que eu criei em Deus, eu estou sendo perseguido pelo mundo. E Pedro diz, vocês são uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. O mundo rejeitou vocês, mas Deus acolheu vocês. Deus recebeu vocês. Deus trouxe vocês para perto dele. Vocês são o povo dele. Quando o mundo te rejeitar, é importante você lembrar disso. O mundo me rejeitou, mas Deus me trouxe para perto de si. Eu pertenço a essa outra nação. Então, essa é a primeira figura, a figura de uma nação celestial. Nós somos essa nação porque as diferenças étnicas, culturais, elas foram todas derrubadas na cruz de Cristo. A segunda verdade, a segunda figura, é a figura de uma família. Está no versículo 19 ainda. Fala assim, sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Permita-me mais uma vez levantar o contraste aqui. O texto que nós lemos, do versículo 11 até o presente texto, fala a respeito dos judeus que eram circuncidados. A circuncisão era uma marca familiar, uma marca étnica. A pessoa que nascia, o menino que nascia judeu, era circuncidado ao 8º dia. Eles tinham, todos os judeus, um ancestral comum. Quem? Abraão. Para Abraão foram dadas as promessas. Abraão foi chamado por Deus para sair da terra da parentela, porque de Abraão Deus faria uma grande nação. Os judeus, eles tinham esse ancestral como Abraão, para quem foram dadas as promessas de Deus. Entre essas promessas estava o Cristo. O Cristo viria de Abraão, o Cristo viria da linhagem da família de Davi. Para os judeus, o relacionamento deles era bem familiar, portanto, nesse sentido. E eles levavam isso muito a sério. Ser família significa algumas coisas. Primeira delas, normalmente a gente distingue uma família pelo seu relacionamento de sangue, pela sua genética, pelo seu ancestral comum, por assim dizer. Também nós identificamos uma família pelas suas características comuns. Posso dar um exemplo daqui mesmo? Posso, irmãos? Posso, Lívia? Não tem problema, não? Se eu vejo a Lívia e a Lilian, eu sei que elas são irmãs. Você não reconhece? Não, eu reconheço na hora. Se eu vejo a Ana e o Samuel, eu sei que são filhos do Paulo. Por quê? Traços distintivos que fazem perceber como eles de fato são da mesma família. Eu vejo o Lucas e a Maiara e eu não tenho dúvidas, Anderson, que são seus filhos.
E cá entre nós, se você olha para o Joaquim, não precisa perguntar quem é o pai. Não é? Por quê? Porque você reconhece a família por esses traços. Você sabe que eles pertencem à mesma família, a genética e as características comuns. Da mesma forma é a família de Deus. Quem entra na família de Deus é quem nasce de Deus. Não é isso? Jesus disse para Nicodemos, olha, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ser nova criatura, ser um novo nascido, alguém que nasceu na família de Deus. E, portanto, conserva na sua vida as características, as qualidades do Deus a quem ele serve. Eu tinha um colega no seminário, ele se chamava Isaac. O Isaac era lá do Amazonas. Ele era de Tefé, se não me falha a memória. E em Tefé, o Isaac casou-se com a Antônia, teve 2 filhos, o Alex e o Alex. Os 2 eram iguais ao pai em tudo, inclusive nas coisas que o pai fazia. O pai era muito bom na motosserra. E você fica bobo de ver que aquele menino de 8 anos manuseava a motosserra e derrubava árvores melhor do que eu. Claro, eu nunca tinha pegado na motosserra antes. Mas ele pegava e fazia bem, aprendeu com o pai. Subir em árvores, aquela coisa toda lá, era incrível. A gente sabia de olhar para o Alex e para o Alex, pelas suas características, pelas coisas que eles gostavam de fazer, eles só podem ser filhos do Isaac. Quando a gente olha para um filho de Deus, as suas características refletem o seu pai, que é Deus. Um filho de Deus gosta das coisas que Deus gosta. Um filho de Deus não gosta, rejeita as coisas que Deus não gosta e rejeita. Claro que nós, como pecadores, ainda falhamos, mas naturalmente, para um crente, diz 1 de João, os mandamentos de Deus não são penosos. Sabia disso? Esse negócio de, eu tenho que cumprir aquele negócio, etc. O crente faz com alegria, porque ele ama aquilo. Ele foi transformado. Então, nós somos da família de Deus. Significa que o nosso relacionamento com Ele é esse. Nós nascemos dEle e conservamos as suas características. Uma segunda verdade é que a ideia de família tem muito a ver com a ideia de dividir o mesmo teto. Aliás, é essa a palavra que é usada aqui para falar sobre família. Oikeios, que oikos é casa. Oikeios tem a ver com a família, aqueles que estão dentro da casa. As pessoas que estão na casa de Deus. A ideia de teto traz para nós a ideia de proteção, de cobertura, não é? A ideia de refúgio. Quando você está dentro da sua casa, aquele é o seu lugar, é o seu ambiente, aquele é o lugar onde você está protegido dos ladrões, das pessoas de fora, aquele é o lugar onde você e sua família convivem. E a ideia de viver debaixo do mesmo teto é também a ideia de compartilhar, usufruir das mesmas riquezas. Debaixo do mesmo teto, não existe isso de que um come e o outro não. Um usa a energia, a água, outro não. Aliás, quando eu era adolescente e eu morava com meus pais e com meus avós, eu sempre ouvia isso. Eles iam me proibir de alguma coisa, eu falava assim, poxa mãe, você não vai me dar isso? Ela fala assim, eu já te dou a energia que você gasta. Jovens adolescentes, se vocês vivem isso, eu me compadeço de você. A água do banho que você toma, sou eu que já dou. Etc, etc, etc. Meu avô falava, enquanto o joelhinho se dobra debaixo da minha mesa, quem manda sou eu. O que significa? Significa que nós, enquanto estávamos debaixo daquele teto, usufruíamos de tudo que aquele teto nos proporcionava. Isso é ser família de Deus. Portanto, quando a Bíblia diz que nós somos família de Deus, a Bíblia diz que nós estamos cobertos, que nós estamos usufruindo das riquezas, das bênçãos, das peculiaridades que existem somente na presença do Senhor, nosso Deus. Isso é ser da família de Deus, estar amparado, refugiado, protegido, coberto pelas bênçãos, pelo cuidado de Deus. E desfrutar das coisas que Deus diretamente nos proporciona e nos supre a cada dia. Isso é ser da família dele. E ser da família de Deus, especialmente naquela época, a ideia de família estava muito vinculada com o ofício da pessoa. Deixa eu dar um exemplo. Jesus, o Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, ele aprendeu o ofício da carpintaria com seu pai.
Diz a Bíblia que quando Jesus chama Tiago e João, os dois irmãos, eles largam as redes. Por quê? Porque Zebedeu, o pai deles, era pescador. Então, normalmente, as pessoas da família viviam, e elas viviam usufruindo, exercendo o ofício da família. E da mesma forma somos nós. Quando a Bíblia diz que nós somos da família de Deus, isso significa que nós cuidamos dos negócios do nosso Pai. Basicamente. Portanto, irmãos, nós temos um vínculo inquebrável. Tá bom, irmãos? Eu vou repetir, eu queria, se você puder falar um amém, se você concordar com isso. Nós temos um vínculo inquebrável. 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 Nós somos da mesma nação santa e nós pertencemos à família de Deus. Não há hipocrisia quando eu te chamo de irmão, de irmã, porque você de fato é. Então perceba, queridos irmãos, que o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Se hoje, pastor Lucianinho falar assim, pastor, não quero mais saber. Pastor não, pai. Pai, não quero mais saber. Comprei meu trailer e eu estou indo embora agora, eu vou viajar pelo Brasil. Nunca mais eu volto aqui. Ele deixa de ser filho? Não deixa. Né, irmão Giovanni? Se o Rafael falar assim, pai, estou indo embora. Viu, Dani? Se a Júlia resolver ficar brava, falar, eu não quero mais saber. Ela continua sendo filha. O vínculo familiar é inquebrável. É verdade que às vezes nos desentendemos. Tanto dentro da nossa casa, como dentro da nossa igreja. Você pode ficar bravo comigo tanto que for. Você não vai deixar de ser meu irmão. Não vai. Você pode estar bravo com o pastor Carlos, esse pastor Carlos. Eu vou falar, ô meu irmão, você é meu irmão, eu sou seu irmão. Pode ficar bravo, eu sou seu irmão. Sempre serei. Porque o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos une foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Segundo, nós somos coparticipantes das mesmas responsabilidades, porque nós estamos debaixo do mesmo teto. Portanto, nós cuidamos dos negócios do nosso Pai e nós cuidamos dos negócios uns dos outros. Sabe quem é responsável por cuidar das coisas de Deus nesse mundo? A família de Deus. Você e eu. Portanto, nós representamos a Deus quando nós falamos, quando nós andamos. Nós somos os responsáveis por cuidar e proceder bem na casa de Deus, na igreja de Deus. Nós somos os responsáveis por trazer os pecadores perdidos e apresentar-lhes o Evangelho e clamar a eles ao arrependimento e trazê-los para a comunhão do corpo de Cristo quando se convertem. Essa responsabilidade é nossa, porque a obra que Deus está fazendo, Ele faz através de nós, através da igreja. Quero dizer, meus irmãos, inclusive, francamente sobre isso, pare de confiar nos outros. Confiar nas coisas lá de fora, confiar em instituições abstratas. Os responsáveis pela obra de Deus nesse mundo somos nós, porque nós somos a família de Deus. Além disso, nós cuidamos, inclusive, dos negócios uns dos outros. De quem é a responsabilidade se tiver alguém passando fome dentro da igreja de Deus? Nossa! Ô, irmão, eu vou orar pela sua vida e Deus abençoe. A fome permanecerá. O que você precisa fazer é dar a comida. Essa responsabilidade é dos crentes. Nós temos que cuidar uns dos outros, porque participamos das mesmas bênçãos. O que Deus tem dado, Ele tem dado para a sua igreja. É nossa responsabilidade administrar de maneira que todos sejam participantes disso. E em terceiro, nós somos coparticipantes dos mesmos privilégios, tanto físicos como espirituais, porque somos família de Deus. E por último, a terceira figura é a figura de um edifício, finalmente. A figura de um edifício está no versículo 20 em diante. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Diz o versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. A figura de um edifício. No passado, especialmente até o presente momento, as pessoas valorizavam tremendamente o templo que existia na sua respectiva cidade. A glória dos judeus era o templo que eles tinham em Jerusalém.
A glória dos Efésios era o grande templo construído, edificado, erigido em culto à deusa, a grande deusa Diana dos Efésios. Se você ler Atos 17, 18, você vai perceber, inclusive, a grande polêmica que houve na cidade, porque Paulo pregou e o povo estava deixando de cultuar a Diana dos Efésios para cultuar o Deus verdadeiro. Demétrio ficou bravo e causou uma confusão. Havia em Éfeso um templo gigantesco, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era dedicado a essa deusa chamada Diana, era a grande Diana dos Efésios, eles diziam, porque segundo a tradição, caiu do céu a imagem dessa deusa, então ela era adorada. Era um meteorito, mas eles viram a deusa lá, e falaram que caiu do céu e tudo mais. Portanto, na história do povo de Deus, do Velho Testamento, quando o povo sai do Egito, eles constroem um tabernáculo. E sempre que o povo de Deus precisava consultar a Deus, precisava oferecer seus sacrifícios, eles se dirigiam ao tabernáculo. Depois em Jerusalém fizeram um templo, finalmente, com Salomão. E o templo passou a ser esse lugar de culto, de adoração. Os judeus, quando foram advertidos pelos profetas que iriam para o cativeiro, eles disseram, não, nós não vamos. Sabe por quê? Porque o templo está aqui. A glória de Deus está aqui. Posteriormente, eles vão para o cativeiro, o templo é destruído, eles voltam, reconstroem o cativeiro. Depois, na época de Jesus, lembra que os discípulos disseram, olha, Senhor, que pedras. Lembra disso aí? Que construções. E Jesus, mais uma vez, dá a má notícia, não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada aí. Mas quando o Senhor Jesus veio, João capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus tabernaculou entre nós. Aquela palavrinha habitou, significa literalmente isso. A ideia é que quando Jesus veio, ele tornou o templo obsoleto. Ele era a manifestação da presença de Deus entre os homens na terra. Era o próprio Senhor Jesus. Tanto que no seu batismo, o Senhor se revela, o Pai fala, esse é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Então agora as pessoas não tinham que ir mais ao templo, elas tinham que ir ao Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus foi assunto aos céus. E agora, qual é, afinal de contas, esse local de devoção? Qual é, afinal de contas, esse local onde se considerava estar a presença e a manifestação da glória de Deus? Eu digo para você, esse lugar agora é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos nós, unidos. Quando o tabernáculo foi construído, irmãos, quando finalmente ele terminou de ser construído, ele fica pronto, Deus se manifesta. Quando o templo posteriormente é construído, o templo fica pronto, Deus se manifesta. Diz a Bíblia que a glória de Deus encheu aquele lugar, tanto que não podia ficar ninguém lá dentro por causa da forma como Deus se manifestou lá. Quando Jesus veio ao mundo, ele tabernaculou entre nós. E agora a igreja diz o apóstolo Paulo, e será esse edifício de manifestação eterna da presença de Deus. A presença da igreja no mundo é, de tabela, por assim dizer, a presença de Deus no mundo. Portanto, nós somos o lugar onde Deus é encontrado. Ouviu isso? Nós somos o lugar onde Deus é encontrado. No passado, o povo que queria encontrar a Deus ia no templo. Hoje, a pessoa que quer encontrar a Deus vem a nós. Percebe que isso é sério, né? Mas é isso mesmo. O que Deus faz, Ele faz através da sua igreja. Quando nós andamos, quando nós falamos, quando nós servimos. O que nós fazemos representando o Deus a quem servimos e o Deus que habita em nós. Quando alguém perguntar aonde está Deus, nós precisamos responder, está aqui. Conosco. Segundo, nós somos, portanto, o receptáculo da glória de Deus. A presença de Deus, ela se torna mais palpável, mais intensa, na medida em que nos relacionamos mais, nos aproximamos mais, acrescentamos novas pedras vivas a essa construção, segundo o texto que nós acabamos de ler. Nós somos pedras vivas e o nosso edifício ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. A presença de Deus se torna mais evidente, mais visível, mais manifesta à medida que o povo de Deus, juntos, ajustados, crescem em comunhão.
Por isso que Jesus disse que o mundo vão conhecer que nós somos discípulos dele se nós tivermos amor uns pelos outros. Terceiro, portanto, nós somos dependentes uns dos outros. Meus irmãos, ninguém cresce sozinho na igreja de Deus. Está claro isso aqui? Ninguém cresce sozinho diante de Deus. Às vezes a pessoa some da igreja, né? Ou ela diz que se converteu, mas ela não quer se envolver com a igreja. Você vai conversar com ela, ela fala assim, escuta, eu não preciso de igreja para ser crente. Falam com certa veemência. Eu não preciso de igreja para ser crente, não, senhor. Não, eu já tenho a Bíblia em casa, eu já faço minhas orações, eu já vivo na minha vida. Para que igreja? Leia esse texto para ela. Porque o corpo, o edifício, com as pedras vivas, bem ajustadas, crescem juntas. Ninguém cresce sozinho. Nós precisamos uns dos outros, somos dependentes uns dos outros. Deus escolheu operar crescimento espiritual em nós à medida que caminhamos juntos. Por isso nós precisamos uns dos outros e da igreja local, inclusive. E finalmente, irmãos, para terminar, nós somos um edifício que foi edificado, que está sendo edificado mediante o fundamento dos apóstolos. Duas verdades. Primeiro, o edifício não está pronto, ele está sendo edificado. Isso explica as imperfeições. Já viu uma obra em execução? Algum de vocês já fez uma reforma em casa, estando na casa? Já, né, irmã Claudiné? Difícil, né? O pedreiro vai lá, faz barulho, suja, poeira, aquela coisa toda, né? Você vai nos estabelecimentos, está escrito, desculpe o transtorno, bem grandão, né? Desculpe o transtorno, estamos em obras. Porque enquanto a obra está em execução, existe certas dificuldades que você precisa lidar com elas. Mas você sabe que quando a obra ficar pronta, ela ficará melhor do que antes. Por isso que você faz a reforma, mesmo sabendo que vai incomodar a sua família durante alguns dias na sua casa. Por quê? Porque você sabe que o fim vai ser superior ao que está hoje. Assim é a obra de Deus. Nós estamos em obras, Deus está trabalhando. Por isso os transtornos. Nós não somos ainda quem devemos ser, mas Deus está trabalhando em nós. E esse trabalho é efetuado mediante a palavra de Deus, o fundamento lançado pelos apóstolos. Os apóstolos não são o fundamento. Os apóstolos não projetaram o fundamento. Os apóstolos lançaram o fundamento, da forma como receberam do próprio Senhor Jesus Cristo. Esse fundamento é a pregação de Cristo e o estabelecimento de como a igreja de Cristo é e como ela vive, como ela funciona. Edificados no fundamento dos apóstolos, crescemos juntos, e olha que interessante, para terminar. Quando, como eu disse, o templo ficou pronto, a glória de Deus encheu aquele lugar de maneira sobrenatural. Quando o tabernáculo ficou pronto antes disso, a mesma coisa. Quando esse grande edifício de pedras vivas, de crentes, você e eu, estiver completo, aí finalmente a glória de Deus vem para não se apartar nunca mais. É esse dia que nós estamos aguardando. E é por isso que nós temos que trabalhar juntos. Juntos podemos mais, né, pastor? Que Deus seja louvado. São essas três figuras, né? Nós somos uma nação santa, nós somos a família de Deus e nós somos esse santuário espiritual onde Deus habita. E é por isso que nós precisamos ter comunhão e que Deus grandemente nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, por este momento, este culto, por esses irmãos, por essa igreja local e por todos aqueles que nos ouvem aqui e fora daqui. Nós te agradecemos porque a Tua palavra vem falar conosco e nos mostrar como é importante sermos estarmos unidos, bem ajustados para crescer rumo ao encontro e à manifestação da Tua glória que nós tanto aguardamos. Faz-nos trabalhar mais e juntos, para que possamos experimentar juntos as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.